Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São João, capítulo 8, do versículo 1 até o 11. E nós vimos agora a narração desta situação humilhante desta mulher. Não se sabe o que essa mulher estava vivendo com o esposo dela, porque isso nós não meditamos, não pensamos, mas ela adulterou. Existem dois tipos de adultério. Um que vai por motivo de uma tentação. De repente a pessoa é envolvida numa tentação e não consegue sair e acaba adulterando. Outra é por sem vergonhice mesmo, viu? As mulheres e os homens aí que são sem vergonha. Eles têm a esposa em casa e tem outra na rua, ou senão vai para os prostíbulos e tudo mais. Tem outras mulheres, a mesma coisa. Tem o esposo, mas são infiéis ao esposo, sai com um e sai com outro. Então tem esses dois tipos de adultério e pode ter outros também. O adultério por pensamento, como Jesus fala, lá no Sermão da Montanha, você conceber no seu coração, você já adulterou, você quer um homem casado, você quer uma mulher casada, vê uma mulher passar, de repente ali, já fica pensando, desejando. Ou aquela mulher que vê um homem e fica desejando, é casado, é adultério. Então, cuidado com as internets da vida, cuidado com esses tipos de diálogos. A mulher que começa a conversar com aquele namorado lá do passado, né? Ou esse homem que começa a conversar com aquela namorada lá do passado, matando a saudade. Isso é adultério. Cuidado. É preciso eliminar
logo, não pode ficar deixando para depois, não. A eliminação tem que ser hoje. Mas no tempo de Jesus, existia essa lei de Moisés, que está lá no livro do Deuteronômio, que se uma mulher fosse pega em flagrante adultério, ela deveria ser levada ao ancião, às autoridades religiosas, precisaria ver se realmente o que foi que aconteceu e se realmente ela fosse, ela tivesse adulterado, ela tinha que ser apedrejada até a morte. É assim, era a lei. Então agora nós nos deparamos com essa mulher que adulterou, e eu disse antes, né? Não se sabe como é que foi, se foi por sem vergonhice ou foi alguma tentação que ela passou. Está que ela foi ela adulterou, não foi comentários que fizeram, realmente pegaram ela em flagrante. E agora começar aqui os doutores da lei, né? Os mestres da lei, os fariseus, que se julgavam os cumpridores da lei, aqueles que aparentemente parecia que não pecava. Agora levam essa mulher para ver qual é a posição de Jesus, né? A intenção deles era fazer com que Jesus, que é tão misericordioso e tinha mostrado a sua misericórdia, ele fosse contra a lei, porque a mulher foi pega em flagrante adultério. E se Jesus chegasse e falasse para eles, não pode fazer isso, ele diz, está vendo? Você está indo contra a lei, você está blasfemando, você está errando e tal. Mas Jesus é Deus. E Deus sabe o que está no coração de cada pessoa. Então Jesus dá um tempo, se inclina no chão, se inclina, começa a escrever. E eles começam a persistir porque eles queriam pegar Jesus. E aí Jesus vem com a palavra que é muito importante para este momento. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. De repente até eles eram adúlteros, né? Jesus jogou na consciência. Vocês se julgam santos, sem pecados, nada. Então, aquele que estiver nessa condição, que não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra nesta mulher. E tornando a inclinar-se, continua escrevendo no chão. Olha o tempo que Jesus dá para eles pensarem. E eles começaram a ver que eles estavam no mesmo patamar daquela mulher. E aí vão tudo embora. Me desculpe eu dizer assim, como tem aquele ditado popular, colocou o rabo entre as pernas e foi embora. É assim que os cachorros fazem. Agora Jesus está diante da mulher. É interessante, e aqui eu quero mais uma vez esclarecer isso. As pessoas nos tempos de hoje, para continuar na sua ação de pecado, não querem mudar de vida, usam esse evangelho até este momento que está aqui. Eu vou ler. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher. Estava lá no meio, em pé. Vejam só. Agora é Jesus que ficou sozinho, porque os outros foram embora. Graças a Deus reconheceram-se como pecadores. Graças a Deus foram embora. E agora Jesus olha para a mulher e diz,
Então Jesus se levantou e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: eu também não te condeno. As pessoas param até aqui. As reflexões, a meditação desse evangelho hoje, para justificar os pecados de todo mundo, o pessoal fica assim, para não me chamar de homofóbico, para não me chamar de daquele que fica julgando e tudo mais, para não ficar, você é um preconceituoso, usam esse evangelho até esta parte. Quando Jesus disse para a mulher: eu também não te condeno. Aí as pessoas, para continuar no pecado, elas ficam dizendo justamente isso. Quem é você para me julgar? Quem é você para me condenar e tal? É aquela coisa toda, porque Jesus, ele falou para aqueles homens, falou para a mulher: eu também não te condeno. E aí fica, né? Eu não te condeno, mas continuo no pecado. Esse é o problema. O finalzinho desse evangelho, as pessoas estão excluindo. Meus irmãos, a palavra de Deus não pode ser manipulada. Me desculpe, nos púlpitos tem sacerdotes que estão manipulando essa passagem do evangelho para simplesmente deixar o outro na condição de pecado, sem mudança de vida. Então, o que é que Jesus fala depois? Ele diz assim: podes ir, e de agora em diante não peques mais, está vendo? Não peques mais. Jesus disse que aquela mulher, ela tinha realmente adulterado. Ela adulterou sim. Jesus não justificou ela apenas assim para dizer: você caiu no pecado e ponto final e continue pecando. Não, Jesus é muito firme. E de agora em diante não peques mais. Você lembra quando Jesus falou lá no capítulo 5 do Evangelho de São João, que ele falou para aquele paralítico: olha, vê se não cai mais em pecado para não acontecer coisa pior, hein? Foi isso que ele falou. Chamou aquele homem à conversão e chamou essa mulher também à conversão. A misericórdia divina, sim, ela está aí e Deus está dando chance para nós mudarmos de vida, mas não é para nós continuarmos na sem vergonhice, não. Tem muita gente manipulando essa passagem do Evangelho para continuar no pecado. Quem é você para me julgar? Em vez de ela dizer: muito obrigado, meu irmão, pela sua caridade, por estar me ajudando a sair do pecado. Não diz: quem é você para me julgar, para continuar no pecado. Para continuar, homem com homem, mulher com mulher, na prática que é condenada por Deus. No livro do Deuteronômio, no capítulo 22, lá no versículo 5, se eu não me engano. Lá diz que um homem não pode se vestir como mulher e uma mulher não pode se vestir como um homem, tá vendo? E ali completa, porque isso é uma abominação. Ao mesmo tempo, fala também, né? Levítico, capítulo 18, versículo 22, que um homem não pode deitar com outro homem, uma mulher não pode deitar com outra mulher, porque isso é abominável. E aí fala também da questão dos animais. Não ter relacionamento com os animais. Até isso está acontecendo, meu Deus do céu. E agora há uma justificativa para adulterar. Quem é você para me julgar? Deus conhece o meu coração, conhece mesmo o seu coração. Coração de adúltero. Coração de adúltera.
Coração de ladrão, de bandido, de criminoso. Então, quando é que vai parar com o crime? Quando é que vai parar com a corrupção? Vai parar quando? Sim, Jesus está dando perdão. Ele dá, quem julga é Deus. E no julgamento, Deus está dando a chance de mudança, a chance para não fazer de novo. Por isso ele diz, eu também não te condeno, mas o acréscimo. Mas não peques mais, viu? Me desculpa eu dizer assim, sua sem vergonha. Não peques mais, tá certo? Não peques mais, porque se você continuar nesta vida de pecado, vai que eu te chamo. Aqui é Jesus, né? Estou dando um acréscimo, né? A palavra para ficar mais entendida. Imagina, a pessoa continua no adultério, Deus é misericórdia, continua no adultério. Deus é misericordioso, continua no adultério. Deus é misericordioso e continua no adultério e morre no adultério. Acabou, meu filho. Agora é a justiça divina. Jesus falou, eu te perdoo, mas não peques mais. Então, pare com esse adultério, mas você quer continuar? Quando for diante de Deus, vai prestar contas. Ali é a justiça divina. Lá não vai ter mais esse negócio, eu não te condeno. A pessoa já vai em estado de condenado. E eu recomendo você que está me ouvindo agora, se você estiver no adultério, larga esse adultério, meu filho. Larga esse adultério, minha filha. Largue. Não fica justificando. Não fica nessa vidinha, não. Larga esse adultério, meu filho e minha filha. O tempo está passando. Quanto tempo de vida você ainda tem? O relógio da vida continua no tic-tac, tic-tac, tic-tac. E Deus vai te chamar onde? Nessa vida de adultério, nessa vida de pecado. E você se justificando e dizendo que agora liberou a geral. Que liberou a geral? Não liberou a geral, não. Vai largar ou não vai esse adultério? Você não pode mais ficar nesta brincadeira. Ainda mais que você foi com ela, ou você foi com ele, lá diante do altar, e vocês juraram amor e fidelidade até a morte. Se eu tenho algum problema que você está vivendo aí no seu matrimônio, resolva, procure um bom sacerdote. Eu estou dizendo um bom sacerdote. Não é esse sacerdote que está aí liberando a geral, que está tudo bom. Se você não está bem, pode ficar com outro. Esses tipos de sacerdotes, não. Esses daí já não têm mais fé. Esses daí já não confiam mais na palavra de Deus. Eles estão manipulando a palavra de Deus para dizer para você continuar no pecado. Ai de nós, sacerdotes, que estamos dizendo para a pessoa continuar no pecado, o importante é ser feliz, que não tem problema, porque Deus é misericórdia. Em vez de dizer, olha meu filho, olha minha filha, Deus é misericordioso, sim, mas você vai acabar com essa sem vergonhice quando? Se confesse, meu filho, se confesse, minha filha, e não faça mais isso. Volta para o seu esposo, continue fiel. Se tem alguma coisa que vocês precisam resolver, resolvam. Mas não fica massageando o pecado, dizendo que Deus é misericórdia e você está me julgando e você está isso, é homofóbico, é não sei o que, é preconceituoso e tal, agora está liberado, você não tem direito de fazer isso porque liberou. Quem liberou? Jesus Cristo? Aquele que veio do céu e nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos, que foi crucificado,
ao terceiro dia ressuscitou e depois subiu aos céus. É ele que disse que está liberado agora o adultério. É ele que está dizendo que agora está liberado essas questões aí de homem com homem, mulher com mulher. Me prove na Sagrada Escritura. Me mostre na Sagrada Escritura. Me mostre alguma palavra de Jesus dizendo liberou a geral. E depois não diga que foi avisado. Depois não diga. Porque esse prestar contas diante de Deus não vai ser fácil. Imagina você ouvir de Deus lá na eternidade, lá no céu. Aqui ele dá o perdão. Aqui ele diz, eu não te condeno, mas crie vergonha na cara, né? Assim que ele está falando aqui. Mas lá no céu, lá diante do trono, ele vai dizer, afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno. Entendeu? Não viva nesta vida errada. Não confie nos maus pastores que estão dizendo que você pode viver assim. Não confie neles. E não esqueça da última frase de Jesus. Eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Pode ir, podes ir. E de agora em diante, não peques mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você. Pela intercessão da Santíssima Virgem e pelo sangue derramado na cruz, que desça sobre você esta bênção para você ser liberto de todo o pecado de adultério, de pornografia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.